Academia de Comunicação e Oratória. Olha só que afirmação. Medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Isto é uma falácia, ou melhor, isto é uma mentira. Outra pergunta que muitas pessoas me fazem: Calazans, o seu curso de comunicação e oratória tira o medo, tira a inibição de falar em público? Na realidade, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre os princípios e fundamentos da psicanálise na comunicação. E aí sim, eu vou fundamentar porque aquela primeira afirmação é uma mentira e se o nosso curso tira ou não a vergonha, o medo, a inibição de falar em público. Embora eu esteja falando sobre princípios e fundamentos da psicanálise na comunicação, nós vamos estender no nosso curso de oratória e comunicação para os princípios da psicanálise na educação, para professores e alunos, na comunicação de uma maneira geral e também na investigação judicial. Isso mesmo. Eu sou perito aeronáutico, tem um curso online e presencial de perito aeronáutico e também trabalho com vários peritos de diversas áreas. E nós vamos trabalhar aqui nesse bate-papo de hoje e mostrar a importância dos juristas em geral e também o perito de conhecer os fundamentos da psicanálise na comunicação. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Técnica do interrogatório. Tá? Essa afirmação que nós lemos no início, em que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte, as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Isso, como eu disse, é uma falácia. E como jornalista, especialista em jornalismo que eu sou, como perito aeronáutico, também trabalhei na área de direito, uma das nossas finalidades como perito é formular quesitos, é formular perguntas. E nós vemos que essa frase, que muitos alegam que é resultado de uma pesquisa, ela é falaciosa. Tá? Então, se valendo da técnica do interrogatórios aplicado ao jornalismo e também à perícia judicial, o comunicador mais avisado, ele não cai nessa pegadinha, não cai nessa falácia. Tá bom? Então, nós temos aqui, se é que isso resultou de uma pesquisa, nós temos um vício, nós temos um erro nessa pergunta, induzindo aos entrevistados a responderem conforme querem os entrevistados, os interrogadores. Então, muito cuidado, principalmente você que é da área do jornalismo, ou é perito, ou da área do direito, na formulação de quesitos, de perguntas como um perito judicial, precisa ter muito cuidado para não cair nessa ladainha. Se eu fizesse a seguinte pergunta, de que você tem mais medo? De morrer ou de falar em público? Eu não tenho a menor dúvida de que a resposta estaria mais tendente à primeira alternativa. É claro que a pessoa tem mais medo de morrer. O medo da morte é sim o maior medo das pessoas. Então, muito cuidado. Um comunicador mais preparado não vai cair na ladainha daquela afirmação, ok? Então, vamos conversar mais sobre isto. Repito, embora eu fale muito sobre princípios e fundamentos da psicanálise na educação, então eu tenho um curso de técnicas didáticas, como que uma pessoa, um profissional se torna um professor ou um instrutor, e lá sim nós trabalhamos com vários fundamentos, várias premissas da psicanálise e também da psicologia dentro da educação para professores, alunos, na comunicação de um modo geral e também repito, a importância
dos investigadores. Como perito que sou, eu vejo muitos cursos que trabalham apenas na parte técnica, o que não tem nada de errado, mas, porém, incompleto. Conforme nós vamos ver, a importância de conhecer a si mesmo, conhecer o outro, o interlocutor, é muito importante. Então, muitos peritos, principalmente na minha área específica, que é perícia aeronáutica, muitos peritos ou pretendentes a peritos aeronáuticos veem a necessidade de estudar e muitos estudam apenas a parte técnica, quando, na realidade, essa parte é também muito, muito importante. O que acontece, na realidade, é que as pessoas têm medo de críticas, as pessoas têm medo de rejeição. Isso é mente. Isso é psique, isso é psique, isso é Freud, Sigmund Freud. Tá? Nos primórdios da humanidade, as pessoas, quando eram rejeitadas pelos seus grupos, então ela era afastada do grupo. Quando era afastada do grupo, ela tinha a responsabilidade de se virar em relação à sobrevivência, aos ataques dos animais, às caças, ou seja, a pessoa ficava muito vulnerável e a probabilidade de morte era assim, tornava-se bem maior do que ela vivesse em grupo. Então, a rejeição, essa concepção da mente ainda permanece na mente dos homens dos dias atuais. Então, a pessoa não tem medo de falar em público diretamente, mas ela tem indiretamente, ela tem medo da rejeição, que pode ter várias consequências. A pessoa que não se comunica bem, ela corre o risco de ser rejeitada no seu campo pessoal, no seu campo profissional, e assim, e até mesmo havendo o cancelamento, até mesmo a morte nessas áreas. Não necessariamente no aspecto físico. Então, psicanálise, Freud explica isto muito, muito bem. O que as pessoas têm medo é da rejeição. O que as pessoas têm medo é da crítica. O falar em público, por si só, né, não é tão mal assim, mas indiretamente representa essas ameaças, essas consequências. Então, as pessoas têm medo da rejeição. Por isso que muitas pessoas têm medo de falar em público. E os cursos tradicionais trabalham normalmente com o aspecto técnico. Então, às vezes, você vê um palestrante, um professor que sabe tecnicamente fazer uma preparar, planejar e fazer uma ótima preparação, apresentação no aspecto técnico, no aspecto psicológico, nem tanto. Então, técnicas de oratória. Olha, aquelas eu sei fazer uma boa apresentação, eu sei fazer uma boa introdução, sei fazer o pitch, um bom desenvolvimento, um bom fechamento, uma boa conclusão. Então, às vezes, nós trabalhamos com profissionais da comunicação e realmente, se passar por uma prova escrita, ele vai tirar 10. Então, em relação aos aspectos técnicos, às vezes não deixa nada a desejar a desejar. Mas lembrando, né, que técnicas de oratórias é a arte e ciência de falar em público, conforme eu sempre falo nos meus cursos. Oratória é falar em público. Muitos me procuram querendo um curso de oratória, e sendo que nem muitos deles, nem todos, precisam de oratória, precisam falar em público. Eu sempre falo, talvez você não precise falar em público, não precise de oratória, mas comunicação, sim. Então, oratória é um item dentro do arcabouço bem maior, que é a comunicação. Aí sim, o curso IPK do Instituto Professor Calazans, a oratória é um item. Nós temos curso de comunicação para peritos aeronáuticos, peritos judiciais, para políticos, para professores e qualquer outro tipo de comunicador. Então, nós trabalhamos também com a técnica da oratória. Eu conheço professores que são doutorado, mestrado, pós-doutorado, que têm um currículo invejável. Péssimos, péssimos comunicadores. Você já viu isso, tá? Você já viu isso. Aquele professor
tem um conhecimento profundo, mas não tem nada de didática, não tem didática. Na verdade, não é didática que ele tem. Também podemos até falar isso. Mas ele desconhece um arcabouço maior, bem mais amplo no que se refere à arte de se comunicar, envolvendo aí a psicanálise. Tá? Então, palestrantes que fizeram cursos com certificados, cursos renomados, mas quando vão palestrar, são um fiasco. Foram, nos cursos tradicionais, foram bem amparados em relação às técnicas, mas desconhecem princípios e fundamentos da psicologia, princípios e fundamentos da psicanálise aplicada a ele, comunicador, e ao aluno, ao seu interlocutor, sendo membro da palestra, né, da, do pessoal que fica ali assistindo, né, membro do auditório, da audiência, ou até mesmo ele. Né? Então, olha só que coisa interessante. Se eu, vamos supor que você não seja um bom cozinheiro, ou não tenha intimidade nenhuma. Se eu, ou um cozinheiro, um chefe, der para você os ingredientes, você fará um bom alimento, fará uma boa comida. Isso pode ser uma feijoada, pode ser um bolo. O fato de você ter os ingredientes é certeza que você vai conseguir produzir, realizar, preparar um bom alimento sem nunca ter preparado? Ainda que nós mostremos aí, que o chefe mostre os ingredientes e também ali a quantidade, provavelmente não. Dificilmente você vai conseguir, a menos que você tenha um bom preparo, tenha uma boa experiência, mas no primeiro contato, nas primeiras experiências, é provável que você não vai conseguir fazer um bom alimento. Esta é a expectativa inicial. Da mesma maneira, quando a pessoa faz um curso de pedagogia, por exemplo, muito bom, vai estudar pedagogia, as técnicas, né, do aprendizado, do processo ensino-aprendizado. O palestrante, como já disse, nos cursos tradicionais, eles muitas vezes vão adquirir os ingredientes. Não quer dizer necessariamente que vá produzir uma boa aula, uma boa apresentação, vai saber sobre recursos audiovisuais, como utilizá-los, né? As ferramentas. O fato de você ter as ferramentas não quer dizer que você vá fazer o trabalho final. Eu estou com um problema no meu carro, seja lá qual for o problema, e eu recebo do mecânico as ferramentas apropriadas, ainda que sejam todas as ferramentas apropriadas, isso não garante que eu consiga arrumar o carro, ok? Então, comunicação é mais do que oratória, é mais do que o simples fato de ter as técnicas didáticas para ministrar uma aula. É muito mais. Isto é um ponto que eu preciso sempre enfatizar. No nosso curso do IPK, nós trabalhamos com duas ferramentas, né? O cérebro e a psique, ou a psique, ou seja, a mente. Por que que nos cursos de pedagogia, nos cursos de técnicas de ensino e nos cursos de comunicação, principalmente de oratória, de palestrantes, por que que eles não trabalham com o cérebro? Por que que eles não trabalham com a mente? Sendo que isto precede o próprio ensinamento das técnicas de comunicação. Como é que nós temos essa máquina, que nós temos esse instrumento e nós não aprendemos? Então, ou não aprendemos ou aprendemos muito pouco. Então, no nosso curso, no curso do professor Calazans do IPK, nós trabalhamos com essas duas concepções, dentre várias, onde você vai estudar o seu cérebro, a sua mente e também a mente e o cérebro do seu interlocutor. Tá? Olha que coisa interessante. Uma aluna do meu curso de oratória fez a seguinte pergunta: meu chefe se deu muito mal em uma apresentação. Por quê? Ele era chefe de uma determinada empresa e fazia apresentações na empresa maravilhosas com o seu grupo. Um dia ele foi chamado para representar ou apresentar a empresa em um grande simpósio com milhares de espectadores. E lá ele se deu muito mal e, na realidade, não teve uma boa apresentação, até mesmo ali teve
um prejuízo em relação à imagem da empresa. Tá? Eu respondi para ela, do teco-teco ao jato. Ela, o que é, Calazans? Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, e o nome é esse, do teco-teco ao jato, e ali eu explico de uma forma mais ampla e profunda, e você vai entender. Mas eu, como fui piloto e também piloto de aeronaves, e também fui instrutor na área da aviação, tive a oportunidade de acompanhar a formação de muitos e muitos pilotos. E ninguém começa pilotando jato. Né? As pessoas começam iniciando ali a pilotar, começam iniciando, é até um pleonasmo, né? Mas é isso mesmo, eu fui redundante para entender isto. Não há como pular etapas. Então, ele era palestrante da firma, da empresa, um palestrante interno. O público não era hostil, não era um público estranho. Né? Então, ele estava falando normalmente com seus subordinados. Então, ele tinha uma técnica, a condição psicológica é outra. Imagine você num público, na realidade, um público, uma audiência com milhares de pessoas sendo avaliado por pessoas superiores. Então, a psique, a mente, o estado mental, psicológico é totalmente diferente. Então, ele saiu de um jatinho, desculpa, de um teco-teco, de uma aeronave de pequeno porte, e foi pilotar um Boeing, um Airbus, ou seja lá o que for. A tendência é sim, a probabilidade é de um grande desastre. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele caiu. O fato de você saber princípios da navegação, princípios da meteorologia, regras de tráfego aéreo, ou seja, são técnicas de oratória, são técnicas de instrução. Não quer dizer que você vai conseguir voar. Você tem os ingredientes. Então, esse profissional, ele pulou fases. Na verdade, ele não estava preparado psicologicamente para fazer uma apresentação. No curso do professor Calazans, por intermédio de oficinas, o que são as oficinas? As oficinas são aulas práticas, né, online ou presenciais, onde os alunos, depois de terem recebido todo o ensinamento teórico, aí sim vai para a prática, colocando em prática, estou sendo redundante, em prática, aquilo que aprendeu em termos técnicos, e também vamos fazer uma abordagem de tudo aquilo que se relaciona aos princípios e fundamentos da psicanálise. Ou seja, né, isso é válido para o nosso curso de oratória, de comunicação e também de técnicas didáticas para aqueles que querem ser professores, né? O seu curso de comunicação e oratória tira o medo e a inibição de falar em público? Aquilo que nós falamos na pergunta inicial. Para isso, em nossas oficinas, nós vamos trabalhar com os princípios e fundamentos da psicanálise. Então, olha só que coisa interessante. Nós trabalhamos com temperamentos, né? Quais são os 4 temperamentos? Colérico, fleumático e assim por diante, né? O sanguíneo, tá? E os estilos de aprendizes, quais são? O visual, o auditivo, o sinestésico, mecanismo de defesa. Eu vou enfatizar uma coisa muito importante aqui. Mecanismos de defesa são umas ferramentas que foram estudadas, desenvolvidas por Freud. Quem conhece os mecanismos de defesa tem sim a sua função de comunicador, seja professor, palestrante, qualquer que seja, de uma forma muito mais avançada, muito mais aperfeiçoada. Eu vou repetir porque isto é muito importante. Na verdade, eu estou enfatizando mecanismo de defesa, mas mecanismo de defesa dentro da comunicação não há como deixar passar. Eu, como perito aeronáutico, trabalhando junto com advogado, na presença de promotores e juízes, nós ganhamos uma causa onde nós fizemos uma abordagem com a aplicação da psicanálise dentro da comunicação de uma testemunha, tendo como ponto de partida a análise dos mecanismos de defesa utilizados pela testemunha. E conseguimos reverter a situação. Então,
Isto é muito, muito importante. Objetivos educacionais são vários domínios cognitivos, psicomotor, e o afetivo, uma tese desenvolvida por Benjamin Bloom na década de 50, reformulada em 2000, muito, muito importante. Como no aspecto afetivo. Na realidade, ele não usa essa expressão, mas a tese, a concepção desenvolvida por Benjamin Bloom, ela, no domínio afetivo, ela está dentro da psicanálise, dentro da psicologia, e entender os objetivos educacionais no domínio cognitivo, desculpa, no domínio afetivo é importantíssimo. Então, estes são os modos, múltiplas inteligências. Aí já vem mais Howard Gardner, na década de 80, ele desenvolveu, sendo que uma delas é a inteligência pessoal ou inteligência interpessoal e intrapessoal. O desenvolvimento está dentro da psicanálise, está dentro da psicologia. Então, o nosso curso de comunicação e oratória, ou de técnicas didáticas, ele estuda vários módulos, eu estou citando aqui. Então, temperamentos, o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, como isto é importante, como você se comunica com os estilos, o aprendiz visual, o mecanismo, quais são os mecanismos de defesa que pode fazer com que você venha decifrar. Esses elementos, esses tópicos levam você a decifrar o teu interlocutor, como isto é importante. E antes de você querer dar aula, antes de você querer falar em público, precisa dominar essas técnicas, essas ferramentas. Não adianta você ter a ferramenta e não saber arrumar o carro. Muito, muito, muito importante. E nós estamos acabando aqui. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos, nós temos aí os nossos contatos, inclusive alguns módulos que são gratuitos, gratuitos, né? Entre em contato com o professor Calazans por intermédio do e-mail, do nosso telefone, que é também Zap. E também no nosso canal do YouTube nós temos vários vídeos, né, sobre comunicação, oratória, perícia judicial, psicanálise, psicologia da comunicação. Incrível! A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.